Pode abrir sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Vai ser projetado o título do estudo aí. Quando Deus intervém. Quando Deus intervém. 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai fazer a leitura na íntegra desse capítulo. São 13 versículos. 2 Samuel, capítulo 9. A palavra de Deus diz: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhes o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez? Senhor, quero clamar a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco esta noite por meio desta palavra. Ó Deus, existem tantos ensinamentos escondidos nessa palavra. Eu quero clamar a Ti, Senhor, revele-os a nós esta noite, que o Teu Santo Espírito possa mostrar a cada um de nós o que Tu queres falar. Essa é a minha oração a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, nas últimas semanas eu meditei bastante acerca deste texto. O relato bíblico mostra que Mefibosete é filho de Jonatas, e Jonatas, por sua vez, ele é filho do rei Saul. Mefibosete também, o texto mostra que ele tinha uma doença que estava com seus pés aleijados. Esse texto tem por trás dele tantos ensinamentos como a gente vai ver esta noite. Bem, Mefibosete, esse jovem, ele tinha tudo para dar certo na vida. Sendo ele neto do rei e um dos coerdeiros ao trono, né? Afinal, quando o rei Saul morresse, Jonatas assumiria e logo ali à frente Mefibosete viria a assumir. Sendo ele coerdeiro do rei e tendo tudo para dar certo, ele tinha tudo às suas mãos. Tinha servos, tinha pessoas no palácio real a quem lhe serviam, a quem lhe cuidava durante todos os dias de sua vida. Ele possuía riquezas, tinha posses, tinha bens, tudo o que uma criança precisava, ele tinha acesso. Nesse contexto aqui, ele tinha apenas
5 anos. Mas no capítulo 15 de 1 Samuel, a gente vai ver que o Samuel repreende o rei Saul. E a partir dali, muitas coisas ruins começam a acontecer ao longo da jornada do reinado de Saul. E chegando ao ponto de 1 Samuel, capítulo 31, a gente vê a morte de Jonatas, pai de Mefibosete, ver a morte trágica de Saul e também a morte dos outros 2 filhos do rei Saul. Então, a partir do capítulo 15, muitas coisas ruins começam a acontecer com a história daquele homem. E nesse contexto, Mefibosete, 2 Samuel 4, capítulo 4, capítulo 4, verso 4, fala que ele tinha apenas 5 anos de idade. Olha só, 2 Samuel 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-a ele a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Bem, um jovem que tinha tudo para dar certo na vida. Um jovem que estava crescendo na casa do rei. Um jovem que estava crescendo para um dia suceder o trono. E da noite para o dia, a sua vida mudou completamente. Da noite para o dia, aquele jovem que tinha tudo, tinha uma família estruturada, tinha um pai presente, tinha riquezas. Da noite para o dia, ele perdeu tudo. Ele perdeu o pai, ele perdeu os tios, ele perdeu o avô, ele perdeu as suas riquezas da noite para o dia. E tinha apenas 5 anos. Mas quero levar você a pensar comigo. Imagine quantos traumas, quantos medos, quantas angústias, pensamentos ruins esse jovenzinho não começou a passar a partir dali. E eu quero entrar com você em alguns dos possíveis traumas deles. O primeiro deles, trauma físico. Trauma físico. Ao receber a notícia que o rei Saul e seus filhos haviam morrido, e a sua ama então pega ele e foge com ele da sua casa. Por quê? Em primeiro momento, por que isso? Era cultural, era natural, quando um outro rei viesse assumir, o reinado, era natural ele vir a matar todos os outros parentes, familiares do rei antigo, a fim de que nenhum deles viesse querer o trono posteriormente. Então, aquela ama ficou com medo. Eu vou protegê-lo, eu vou pegar ele, vou fugir com ele, vou levar ele para um lugar onde ninguém vai encontrá-lo. E nessa saída apressada da sua casa, ela deixa ele cair, ele quebra as suas pernas, e devido também à cultura da época, devido à situação de estar fugindo, ele não fez o tratamento apropriado. E com isso, acaba ficando manco. Imagina esse trauma físico. Um jovem que nasceu para guerrear, um jovem que nasceu para vir a ser o rei, e o rei nesse contexto, ele normalmente ia à frente das guerras, à frente das batalhas, das lutas, assim como a gente viu em 1 Samuel 31, o rei Saul morrendo em batalha, no caso ele se mata ali, mas vemos Jonatas e os outros filhos dele morrendo em batalha, pois era cultural o rei e os príncipes irem guerrear. Imagina esse jovem que nasceu para guerrear, ele não pôde mais guerrear. Ele teve esse problema e acabou ficando manco. Não podia estar à frente da guerra, não podia estar à frente liderando o seu povo posteriormente. Mas segundo trauma, além do físico, o segundo trauma dele, trauma emocional. Trauma emocional. Imagine um menino que tinha tudo, e da noite para o dia ele perde tudo. Como mencionamos antes, ele morava no palácio, ele morava na casa do rei, ele tinha acesso às melhores comidas, às melhores informações, ele tinha acesso a uma quantidade enorme de servos que estavam ali para cuidar dele, fazer os seus desejos. Da noite para o dia, ele perde tudo isso. Ele perde o seu avô, ele perde os seus tios, ele perde o seu pai. Imagine receber essa notícia: olha,
morreu toda a sua família. Nós hoje, com certeza, já ficaríamos traumatizados. Agora imagina ele com 5 anos, alguém completamente dependente da sua família, e não ter ninguém a quem cuidar dele. Não ter ninguém a quem cuidar dele. Segundo trauma, então, trauma emocional. Terceiro trauma, social. Como já mencionamos 2 vezes. Ele cresceu no palácio do rei. Tinha acesso a tudo. E da noite para o dia, ele vai para uma cidade chamada Lo-debar. Lo-debar é uma cidade conhecida como cidade do esquecimento, cidade sem pastagem, cidade do silêncio, cidade onde ninguém prosperava naquele lugar. Cidade onde as pessoas, normalmente doentes, ali eram destinadas, cidade de miseráveis. Vários comentários bíblicos dizem que Lo-debar era um lugar árido, seco, deserto. Só vivia pessoas enfermas, pessoas sem expectativa de vida naquele lugar. Então ele se destinou a este lugar. Um menino que nasceu, viveu na casa do rei, tinha acesso a tudo. Da noite para o dia, ele perde tudo. Ele vai para um lugar onde ele não tem acesso a nada, não tem acesso à informação, tem que começar a mendigar pela comida, tem que começar a se arrastar pelos chãos devido ao seu trauma físico também. Então, da noite para o dia, esse jovem perde tudo. Da casa do rei para Lo-debar, para um lugar escondido, um lugar afastado, aonde só miseráveis ali viviam. Não sendo suficiente isso aí, trauma espiritual. Ele acaba se esquecendo de todas as vezes que Deus agiu por meio da vida do seu avô. Ele acaba não pensando em Deus, ele se esquece de Deus, ele não quer mais saber de Deus. Então, tudo aquilo que Deus havia feito por meio de Saul e seu pai, Jonatas, ele acaba não levando em consideração. Acaba se esquecendo de grandes coisas, grandes vitórias que seu avô havia tido, pois quando Deus estava com ele. Quarto trauma espiritual. O príncipe, o herdeiro, aquele menino que estava pronto para um dia assumir o trono, que cresceu num palácio, da noite para o dia, perdeu tudo. Perdeu o palácio, perdeu os pais, perdeu o reinado, perdeu o acesso às coisas boas que ali ele tinha, e vai para um lugar longe, distante, uma terra de miseráveis, uma terra onde poucas pessoas viviam, principalmente as pessoas esquecidas daquele contexto. Imagine os traumas por trás deste jovem. Bem, é nesse contexto que Deus intervém. É nesse contexto que Deus intervém. E muitas vezes, esse contexto foi o meu contexto e foi o seu contexto. Talvez você estivesse como eu, em algum lugar não querendo mais saber de Deus. Talvez você estivesse passando por lutas, enfermidades, batalhas, guerras, e estava ali, afastado de Deus, em Lo-debar, assim como esse jovem. Mas Deus interveio. Quando Deus intervém, pode passar o primeiro ali, mais um. Quando Deus intervém, Ele nos surpreende. Quando Deus intervém, Ele nos surpreende. Aproximadamente 15 anos após Davi estar à frente do reinado, ele se lembra de um compromisso, um pacto que ele havia feito com Jonatas muitos anos anteriores. Imagine ele assim, lá sentado no seu palácio, e daqui a pouco o Espírito Santo leva ele a se lembrar: um dia eu fiz um pacto com o Jonatas. E aí ele começa a questionar, e aí ele começa a perguntar aos seus servos. Olha só, 1 Samuel 20, verso 14 e 15, é onde está a menção desse pacto. Mas se eu morrer, Jonatas falando, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas já havia percebido que o Espírito Santo estava com Davi. Jonatas já havia percebido
que seu pai não era mais o ungido do Senhor naquele contexto. E ele pega e faz esse pacto, devido à amizade que ele tinha com Davi: se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. 15 anos aproximadamente depois, Davi se recorda deste pacto. E aí a gente vê lá em 2 Samuel, capítulo 9 agora, e todos os versos seguintes vai ser no 9, verso 1. Capítulo 9 de Samuel, verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quando Deus intervém, ele nos surpreende. Imagina aquele jovem que estava há 15 anos esquecido naquele lugar. Quando vê, o Santo Espírito de Deus leva Davi a se recordar deste pacto, daquela promessa, daquele compromisso que eles haviam firmado tantos anos antes. E aí vem a resposta posterior, quando Ziba vai falar com ele. Ao analisar a resposta de Ziba, fica claro que existia sim um jovem, existia sim alguém que ainda era da descendência de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi manda chamar este jovem. Mas olha só o verso 5 e 6. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, casa de Maquir, filho de Amiel. Verso 4, perdão. E onde está? Perguntou o rei a Ziba. Respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E o verso 3, Ziba fala que ele era aleijado. Quando Ziba fala isso aí, está olhando com desprezo, com desdém, está olhando para esta pessoa, para este jovem, Mefibosete, e dizendo a Davi: olha, existe sim, o nome dele é Mefibosete, mas é um cara que ele tem problemas de saúde, é um cara que cresceu em determinado contexto, lembrando ali Lodebar, tudo que a gente viu, terra de esquecimento, um lugar sem estrutura. Então assim, essa pessoa, Ziba, estava falando assim: olha, não é ninguém mesmo, não é ninguém. Mefibosete não é ninguém a quem você deva se preocupar, em outras palavras. Jamais ele vai vir questionar o trono, em outras palavras. Talvez Ziba estava pensando assim: de repente ele quer ir até lá e matar, para não ter problema desse jovem vir a um dia querer requerer o trono. Talvez esse também foi um dos pensamentos. Não é ninguém que você precisa se preocupar. Mas Deus nos surpreende. Por causa da sua graça, por causa do seu amor, Ele nos surpreende. E Davi vai ao encontro desse jovem. Davi manda chamá-lo. E quando isso acontece, a gente começa a ver um grande quebrantamento. Um grande quebrantamento a partir dos versos seguintes. Uma coisa interessante é que muitas vezes, assim como Ziba, que disse para Davi: não é ninguém com quem você precisa se preocupar, muitas vezes alguém disse isso para nós. Muitas vezes alguém disse assim: é só o Vinícius, é o filho da Marli lá, não tem pai, não é ninguém. Eu digo isso porque a minha mãe sofreu muito. Hoje eu estava falando isso para o pastor Roosevelt e para a irmã Gilca, quando a gente estava retornando. A minha mãe sofreu muito, e nós também, em alguns determinados momentos da vida, porque existiam famílias que não queriam que deixasse, digamos, brincar comigo. Afinal, o Vinícius não tem pai, vai que isso aí passe. Eu digo isso de famílias de conhecidos próximos, mas também de famílias de sangue. Eu fui conhecer muitos dos meus primos com 15, 16, 17 anos, porque eu tive tios que não deixavam se misturar, não queriam que nós andássemos juntos. E tios que moram como o daqui, ali no Carrefour, pertinho, perto, dava para crescer junto com eles. Mas era mais ou menos assim: aquilo lá não é ninguém, deixam eles para lá.
E nós crescemos assim, tanto eu quanto o meu irmão. Talvez essa seja a sua história também. Talvez um dia alguém disse para você: o João não é ninguém, o Moisés não é ninguém, o Anderson não é ninguém. Ah, Camila, não, vai ser nada da vida. Talvez algum dia alguém disse isso para você. Mas quando Deus intervém, Ele nos surpreende. Quando Ele intervém, Ele muda a nossa história. Ele mudou a minha e eu não tenho dúvidas que Ele mudou a sua história também. Quando Ele intervém, tudo muda, tudo muda. E olha só o que mudou na história de Mefibosete. Segundo tópico, quando Deus intervém, Ele nos restaura. Quando Deus intervém, Ele nos restaura. Dá para ver na humilhação daquele neto de rei, que ele estava quebrantado quando Davi chegou. Quando Davi foi conversar com ele estava quebrantado. Ele conhecia o seu lugar, e ele pega e se prostra diante daquele rei. Segundo Samuel 9, verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Inclinou-se com o rosto prostrando em terra. Ele estava amedrontado, ele estava com medo, ele estava desesperado. Afinal, culturalmente, se fosse qualquer rei, iria matá-lo naquele contexto. Qualquer outro rei iria matá-lo. E muitas vezes, quando alguém nos chama também para ter uma conversa, para ter um bate-papo, muitas vezes também nós também vamos conversar com os nossos traumas e os nossos medos. Afinal, eu não sou ninguém. Eu fui aquele que fui esquecido, ninguém quis saber de mim, e a gente vai conversar com medos, com os traumas. E quando ele deu essa resposta, além de se prostrar, ele estava ali ferido, ele estava amedrontado. Imagine se Davi fosse fazer o que a cultura da época exigisse. Ele teria sido morto. Mas Davi interveio e disse uma boa palavra a ele. Olhe só o verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Quando Deus intervém, Ele nos restaura ao que Ele tinha lá atrás, como filho dele. Nós nos tornamos filho de Deus. Quando Ele intervém, Ele nos leva a um relacionamento, e relacionamento esse que Ele criou desde o princípio, Adão e Eva, mas que foi quebrado, foi afastado. Ele nos leva ao princípio, ao primeiro relacionamento que ele criou. Quando Davi diz para ele: não tenha medo, imagine tamanha misericórdia que aquele homem não devia ter sentido. E assim, muitas vezes essa misericórdia, essa graça, é que com Deus age comigo, é com que Deus age com você. Deixando de cobrar uma dívida, perdoando uma outra dívida, e até mesmo dizendo assim: não tenha medo, eu vou devolver tudo que era teu. Quando Deus intervém, Ele nos restaura da humilhação. O verso 8 diz: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Cão morto. Se nós formos atravessar a rua aqui agora e tiver um cão morto, qual é a nossa reação natural? Nossa reação natural é desviar desse cão morto, é passar por cima dele, é não dar bola nenhuma, está ali atirado. Essa é a nossa reação natural. E assim aquele jovem, que ali ele devia estar com uns 25 anos, 20 a 25 anos, assim que esse jovem se sentia. Por quê? Por que tu veio falar comigo? Eu sou que nem um cão morto, ninguém está nem aí para mim, ninguém quer saber da minha história, ninguém quer saber se eu sou neto de Saul, se eu sou neto do rei, ninguém está nem aí para isso.
por que você está se preocupando com isso? Era mais ou menos os questionamentos de Mefibosete. A questão é, será que tantas vezes a gente já não se questionou assim? Será que tantas vezes Deus já chegou para nós e disse: Vinícius, não temas? E aí eu comecei, mas eu sou que nem um cão morto. E aí eu comecei a dar continuidade em traumas, em ações que Deus já estava perdoando, Deus já estava mudando a história. Ele tentou, mais uma vez, após Davi dizer: não temas, eu vou usar de bondade com você. Ele tentou mais uma vez voltar ao seu trauma, reviver o seu trauma. Eu sou como um cão morto. Quantas vezes o Santo Espírito de Deus já te deu paz, já te deu liberdade, e daqui a pouco você volta a pensar que você é um cão morto? Quantas vezes você já quis voltar a reviver aquilo que Deus já tinha dito? José, não temas. Maria, já passou. Eu estou contigo, eu vou agir de bondade contigo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua história? Quando Deus intervém, Ele nos restaura. Terceiro, quando Deus intervém, Ele nos eleva. Quando Deus intervém, Ele nos eleva. A palavra de Deus diz no verso 9 e 10, acompanhem comigo aí, 2 Samuel 9, verso 9 e 10. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e reconhecerás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, olha só, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Por trás disso aqui, quem senta à mesa do rei e come? Normalmente é os seus filhos, as pessoas próximas, as pessoas a quem ele traz e, digamos assim, entre aspas, ele adota como alguém que é da sua família. E foi isso aqui que Davi fez com Mefibosete. Ele se lembrou do pacto com Jonatas, trouxe ele e devolveu todas as posses do seu avô. Deu a ele a oportunidade de sentar à mesa do rei, novamente, aquele lugar que já era dele, desde o princípio. Desde o princípio, Davi dá este lugar novamente a Mefibosete. Será que não existe aqui alguma coisa parecida com a minha história, com a sua? Será que nós também não nascemos, vamos olhar lá para trás, será que lá atrás os nossos antepassados não foram reis também? Vamos olhar Adão, vamos olhar Eva. Eles estavam reinando, eles estavam cuidando de todo o jardim do Éden. Eles foram colocados ali para cuidar de tudo, tudo era deles, eles tinham acesso a tudo. Da noite para o dia, também porque o pecado entrou ao mundo, eles perderam tudo. E com eles foram para Lodebar, assim como eu e você. Assim como eu e você. Só que quando Deus intervém, Ele nos eleva. A palavra de Deus diz em João 1, verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você vivemos por muitos anos em Lodebar. Mas um dia o Evangelho chegou até nós. Um dia, assim como Davi foi a Mefibosete, Jesus também chegou até nós. A palavra dele chegou. E a partir desse ponto, a partir desse contexto, a nossa história mudou. Nós saímos daquele contexto que nós vivíamos questionando os nossos traumas, os nossos medos, nos questionando por que eu nasci, por que eu existo, por que eu estou neste mundo, quem vai ser a minha esposa, quem vai ser meu marido, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou trabalhar. Nós saímos dessa vida sem esperança para uma vida com convicção, ciente em quem nós estamos, em quem a gente está crendo, na fé
em quem a gente está depositando em Cristo Jesus, ciente da nossa nova morada, que vai ser o céu, vai ser a nossa casa. Será que essa não foi a minha e a sua história? Quantas vezes a gente se questionou em Lodebar? Mas Davi foi e disse: não temas. Jesus veio até o Vinícius, veio até o Márcio, veio até o Bruno, veio até o Alex e disse: cara, não temas, estou contigo. Será que essa não foi a nossa história? Eu acredito que Deus restaurou a minha vida no exato dia que Ele interveio e disse: Vinícius, vai começar um novo tempo, você vai ser uma nova criatura. E a partir daquele ponto, 20 de fevereiro de 2007, nasceu um novo Vinícius. Qual foi o dia do seu nascimento? Qual foi o dia que você foi convidado novamente a se assentar à mesa do rei? Afinal, o Pai lhe adotou. O Pai lhe adotou como filho. Qual foi o dia que Ele disse assim: Roberta, venha, sente-se, tem um lugar aqui nesta mesa para você, ele é seu. Traga isso à sua memória. Tente lembrar do dia da sua conversão, do dia que você depositou fé em Cristo Jesus. Afinal, neste dia, você ganhou um espaço naquela mesa para ceiar com o Pai. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você está ceando? Está ceando a mesa do Pai? Mefibosete saiu daquele contexto de drama, da terra do esquecimento, saiu daquela terra árida, daquele deserto, saiu de lá para sentar-se novamente à mesa do rei, aquele lugar que era dele. Quando eu e você aceitamos a Cristo, a gente saiu daquele contexto de desânimo, de uma vida sem esperança, e nos assentamos à mesa do Pai, com uma esperança nele, que é o meu e é o seu Senhor. A questão é: você está sentado à mesa do rei? Sim ou não? A questão é: você já ocupou esse lugar que é seu? Esse lugar que foi pago um alto preço? Sim ou não? Talvez você até tenha aceitado, mas talvez começou a se questionar novamente. Eu sou um cão morto? Eu sou um cão morto? Eu não mereço estar lá. E talvez ainda não tomou posse desse lugar que já é seu. E esta noite eu quero te desafiar a tomar o seu lugar. Tomar o seu lugar. Lugar este que Cristo já pagou o preço. Cristo já pagou o preço. Há lugar na mesa do rei. Há um lugar para você. Há um lugar para mim. Há um lugar para alguém que está aqui esta noite e ainda não tomou posse desse lugar. Basta crer. Basta confiar em Cristo. Basta depositar a sua fé nele e tomar posse do seu lugar. Amém? Vamos orar. Quero pedir para você ficar de pé. E eu quero fazer dois desafios. O primeiro deles é: se você ainda não tomou esse lugar, se você ainda não entendeu que existe um lugar na mesa do rei para você, se você ainda não entendeu que Cristo já pagou o preço para te dar um lugar na mesa dele, e você, esta noite, quer tomar essa decisão, quer entregar a sua vida a Cristo, quer depender dele, depositar sua fé nele, quer tomar posse desse lugar, quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Mas o segundo desafio que eu quero fazer a você, muito parecido. Talvez você já aceitou esse desafio, já aceitou o convite de Cristo um dia, mas talvez quando olhava para os seus traumas, para os seus medos, para a sua história, você se olhava como aquele cão morto, aquele cão que não era merecedor daquela misericórdia, daquela graça, não era merecedor de tudo aquilo que foi feito por você. E aí você nunca veio, nunca foi sentar naquele lugar que já era seu. Talvez, se você está vivendo isso, está vivendo esse cristianismo
diferente, que não é o que Deus tem sonhado para você, eu quero também te convidar a sair do seu lugar e vir tomar posse do seu lugar, posse do lugar que Ele já deu para você. Ele já colocou a cadeira para você, a mesa do rei. 2 convites. Primeiro, você que entende que existe esse lugar e você quer tomar posse, quer depositar sua fé em Cristo. Segundo, alguém que ainda não tinha tomado posse do seu lugar, aceitou a Cristo, mas não se achava digno da misericórdia, da graça, e ficava carregando os seus traumas e os seus medos. Há lugar na mesa do rei. Você pode sair daqui esta noite como filho dele, recebendo todos os privilégios, todos os cuidados, todos os carinhos que ele tem para o seu filho. A questão toda está se você está disposto a receber este carinho dele, se você está disposto a tomar posse desse lugar que é seu. Mefibosete tomou posse desse lugar que era dele. Ele foi até a mesa, ele sentou-se com o rei. Você quer? Se você quer, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, venha à frente para nós estarmos orando. E há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. E há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. E há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Quero fazer um desafio para você que continuou no seu lugar. Você que já está sentado à mesa do rei. Você que já desfruta desta ceia com o rei. Eu quero fazer esse desafio a você, de estender uma de suas mãos a esses que vão sentar conosco hoje à noite. Vão estar sentados à mesa do rei conosco, desfrutando deste banquete que o rei tem para mim, desse banquete que o rei tem para você e agora tem para cada um deles. Estenda a sua mão para eles, ore por cada uma dessas pessoas. Senhor, muito obrigado por que um dia o Senhor enviou o seu Filho amado. O Senhor enviou o seu Filho amado para morrer por mim, morrer por cada uma dessas pessoas aqui, ó Deus. Pai, te louvo e te agradeço, Pai, porque a partir desta noite, eles tomaram essa decisão de sentar neste lugar que o Senhor tinha preparado para eles, ó Deus. Pai, obrigado pelo preço que tu pagastes naquela cruz, para que eles pudessem tomar esse lugar. Obrigado por aqueles que também já tinham tomado essa decisão lá atrás e também já desfrutam deste banquete celestial com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Intervenha na nossa história, intervenha na história dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que ainda precisam ouvir a Tua palavra que nos restaurou, Tua palavra que nos restaura a cada dia. Assim oramos a Ti, confiantes em Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
que este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor.